Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma reunião do estudo sistematizado da doutrina espírita. E para a gente dar início a esse estudo, nós vamos fazer uma leitura da página inicial, que eu vou pedir à Thelma para que ela leia para nós, e em seguida da prece, que a Miriam vai fazer. Boa noite. A página do livro Retribuição, de Francisco, está dando o meu direito, Francisco Cândido Xavier. Cartas do Coração. Pedro disse-lhe: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus, capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo da fé e clama: de imediato, que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. E recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para turnos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com ele se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da própria renúncia. Quanto mais se lhe acendrau a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiria, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Emmanuel. Então, vamos manter nossos pensamentos elevados, conectar com o Pai maior, com os nossos amigos espirituais e estarmos abertos, aptos para receber os conhecimentos que serão nos transmitidos essa noite. Assim, querido Mestre Jesus, querida Meinei, nós agradecemos a possibilidade de aqui estar para receber esses conhecimentos, essas informações que realmente vão modificar a nossa vida através das reflexões que nós podemos fazer a partir desses conhecimentos, e não mais questionar o que nós vamos receber, e sim nos oferecer como trabalhadores do Cristo,
para a nossa própria elevação espiritual. Fique conosco, envolva a Denise, a palestrante desta noite, para que as palavras dela calem fundo em cada um de nós. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Então, gente, é com uma alegria que a gente está recebendo aqui a Denise Rocha. Eu tive um prazer de conhecer a Denise no GEPAR, em Niterói, no Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação, onde eu frequentei o tempo que eu morei em Niterói. Ela é frequentadora, ela estava lá como visitante também, né, Denise? Ela é frequentadora do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, no Fonseca, lá em Niterói. A Denise é minha colega de profissão, ela também é advogada, palestrante dessa casa que eu falei, ela participa de reuniões mediúnicas, coordena grupos de estudo no departamento de doutrina. Então, Denise, é um prazer enorme receber você aqui na sala virtual do Grupo Espírita Meimei. A palavra é toda sua. O microfone está Precisa, mutado, Denise. precisa abrir seu microfone, Denise. Verdade, esqueci. Obrigada, Márcia. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, o carinho. A Márcia ter me relembrado, estava agendado direitinho, mas quando ela mandou de novo, tem uns meses, né, Márcia, que a gente se encontrou. Logo depois ela agendou, pegou meu contato, quando ela mandou a mensagem, deixa eu ver se eu agendei, estava agendadinho lá. E é uma alegria, né, poder conhecer amigos novos, que o movimento espírita também nos proporciona isso, conhecer mais gente, mais companheiros de ideal. Eu vou tentar aqui contemplar um pouco o tema que a gente sugeriu. A Márcia até gostou do tema que eu tinha exposto lá, mas nós conversamos em razão até do Setembro Amarelo. Eu mesma sugeri que a gente pudesse explorar, que a gente explorasse hoje um tema que o mês, o nosso calendário lembra, e a doutrina espírita trata com uma peculiaridade muito grande a questão do suicídio, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, que infelizmente é uma pandemia que acontece sem nenhuma previsão ainda de que seja exaurida essa celeuma social, essa dor das almas tão grande, tão grande. Então, eu trago também para vocês o abraço dos companheiros do Leôncio. Fiquei feliz de ser uma casa de Meimei, não que desmereça nenhuma outra casa, mas eu tenho um carinho especial por Meimei, quero ser amiga dela, né? Às vezes eu falo isso dos autores, eu quero ser amigo dele, amiga dele ou amiga dela. E nós vamos, como a gente hoje tem uma exposição de palestra, mas a gente também tem um tempo de interação, né? A gente vai tentar fazer uma exposição leve, fluida, o mais didática possível. E, a princípio, o que está combinado é que eu vou fazer uma exposição nesse primeiro tempo, né? E depois a gente vai abrir para a interação de perguntas. Então, se vocês tiverem alguma questão que possa anotar para não perder, para não esquecer, para quando chegar o momento propício, a gente poder explorar, né? E nós vamos hoje abordar essas, essas recomendações de prevenção ao suicídio através da doutrina espírita. O que que a doutrina espírita, de uma forma mais singular, tem a nos oferecer sobre esse assunto e que tomara, né, numa hipótese boa, a gente possa conseguir, através da divulgação da mensagem espírita, evitar essas tragédias para as nossas histórias espirituais. Nós temos uma estatística muito triste no panorama do suicídio. O André Trigueiro, que é um jornalista bem conhecido, que é um confrade espírita também, ele tem uma palavra muito interessante a respeito do suicídio. O André Trigueiro é até um companheiro que todo ano contempla lá nossa casa com um seminário, né? Depois eu vou passar, Márcia, se você quiser, o seu contato para a dirigente do Departamento de Doutrina, que é a Magali, que aí ela manda a divulgação para vocês, né? Do seminário, é excelente, e ele
E ele traz dados estatísticos, inclusive desmistificando coisas que a gente falava no passado, que o maior índice de suicídio no mundo é o Japão, o maior índice de suicídio no mundo é a Suécia, onde as pessoas têm dinheiro, onde o país é desenvolvido. Isso é uma balela, porque ele nos conta que nem todos os países têm o mesmo critério de estatística, de estudo, né? Estatística demanda investimento dos governos e da organização da sociedade para o enfrentamento de qualquer problema, né, de uma forma organizada, sistematizada. Então, muitos países sequer têm essa preocupação de uma forma de implementar política pública para poder mapear essa celeuma social, e que os números são aterradores mesmo sem as estatísticas, né? Em questão de gênero, a gente tem uma incidência maior em homens do que em mulheres, mas a gente tem mais tentativas em mulheres do que em homens. A classe social, qualquer classe social está sujeita às faixas etárias, né? E isso faz um link, a palavra do André Trigueiro faz um link com uma menção que o Haroldo Dutra Dias faz sobre essa questão quando ele comenta desse momento pelo qual a Terra está passando, atravessando, nós todos estamos atravessando esse momento de transição planetária tão, tão, me fugiu a palavra, mas o que eu quero dizer é de uma forma tão ostensiva, né, que a gente vê tantas questões assim que nos indignam, né, que fogem de um parâmetro, entre aspas, daquilo que se poderia considerar normal. E aí o Haroldo vai lembrar Kardec em A Gênese, quando, no item que são chegados os tempos, Kardec diz, né, que nós passaríamos, ou já estávamos iniciando esse processo. Na verdade, os espíritos dizem a Kardec, Kardec nos traz essa informação, esse transbordamento, essa eclosão, né, mais ostensiva da fase de transição planetária, quando o que estaria em teste nas nossas vidas seria a nossa saúde mental, né? E aí, esse próprio item da Gênese fala dos suicídios, inclusive atingindo a infância. E a gente tem visto isso, infelizmente, né? Verifica-se que isso realmente está acontecendo. Muito bem, por conta dessa pertinência do assunto, a gente pensou em trazer na exposição de hoje, no estudo de hoje, as referências que a gente tem na literatura espírita, e a mais forte delas é a obra Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, a quem, no mês de agosto, muitas casas espíritas também fazem referência, né, em função da data da sua desencarnação, porque a data do seu nascimento é dezembro. Mas muitas casas espíritas comemoram Dona Ivone em agosto. E é muito interessante, eu não sei se todos aqui presentes já leram o livro, ou não, né? Talvez, se já tiverem lido, pode ser um convite a uma releitura, é um convite a uma releitura, porque Memórias de um Suicida e outras obras que a gente pretende fazer referência, é um livro que ficou muito estigmatizado no próprio movimento espírita. Então, a gente tem uma referência de Memórias de um Suicida como um livro muito forte, que traz conteúdos muito impactantes, e o espírita, na verdade, nós precisamos fazer essa autocrítica, a gente ainda estuda muito pouco a própria codificação, quanto mais as obras complementares da doutrina. E essa é uma obra tão importante, Memórias de um Suicida, que Chico Xavier falava que se a doutrina espírita desaparecesse da face da Terra, o livro Memórias de um Suicida poderia reconstituí-la na sua integralidade, de tão completa que ele considerava a obra. Porque Memórias é um livro que traz informação desde o fluido até as questões complexas da alma, né? Fala de Deus. Na verdade, o livro Memórias não deixa de ser uma ode à imortalidade da alma.
O livro perpassa todos os princípios espíritas, fala sobre todos os assuntos, e é engraçado que o Chico falava que Memórias de um Suicida teria a capacidade, ou tem, de reconstituir a codificação, e a Dona Ivone dizia que para ela o livro mais completo era Paulo Estevam, né, pelos assuntos que trata. Interessante que um trazia uma obra, né, do outro médium, mas ele tem histórias muito interessantes. Então, nesse panorama todo que eu falei, vamos iniciar pela história da obra, né? A Dona Ivone, depois da publicação desse livro, que esse livro ficou conhecido, ela deu muitas entrevistas, inclusive várias delas foram compiladas numa obra sobre a mediunidade dela, onde ela deu muitas entrevistas naquela época em fitas cassete, na Rádio Rio de Janeiro, sobre a história do livro Memórias do Suicida. E depois a gente vai abrir as partes do livro, da obra, para falar das peculiaridades daquela parte e dos assuntos que trata e o que isso tem a ver com a nossa vida. Então, na história do livro, é interessante porque ela vem narrar que, primeiro, que a Dona Ivone reencarnou com esse propósito, né? Aí eu vou abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte: nós temos um companheiro aqui de Niterói, o Fábio Meirelles, que é do GEF, eu não sei se vocês conhecem, que ele tem uma fala muito interessante, que ele fala do fermento. Ele diz o seguinte, que todos nós reencarnamos com uma pauta principal. A gente vem fazer várias coisas aqui, mas a gente tem uma pauta principal. E aí ele fez uma alusão a um quadro cotidiano que ele diz o seguinte, ele diz assim, eu estava na minha casa com a minha esposa, ela estava fazendo uma receita, e aí de repente ela falou para mim assim, Fábio, eu esqueci de te dizer que acabou o fermento, vamos precisar de fermento. Aí ele falou, tá bom, vou então no mercado comprar. Aí ele vai ao mercado comprar, vai comprar o fermento, aí ele olha um pão, e o pão tá bonito lá na padaria do mercado, ele compra o pão, aí ele lembra do queijo, ele compra o queijo, ele compra um suco para harmonizar, compra um chá, lembra que está precisando de material de limpeza, compra material de limpeza, volta para casa e diz para ela, Suzana, eu comprei isso tudo aqui, olha, o pão para a gente lanchar lá, que ótimo, mas cadê o fermento? Aí ele fala, eu esqueci o fermento. Então ele faz essa comparação para dizer que às vezes a gente sai numa missão, né? A gente reencarna numa missão com um propósito principal, que às vezes é reconciliar com alguém que vai ser do nosso núcleo familiar, exercer uma determinada tarefa, regenerar numa questão moral, através do exercício profissional digno, ou, enfim, de manter uma dignidade no núcleo familiar, qualquer que seja. E às vezes a gente vai fazendo coisas acessórias que são coisas boas, que agregam, né? Ele não comprou o pão, ele ia aproveitar o pão, ele ia aproveitar o suco, ele ia aproveitar o chá, ele ia aproveitar o material de limpeza, tudo ali ia ser útil. Nada ali foi em vão. Ele não teve má intenção em nada daquilo que ele comprou, mas ele esqueceu a sua missão principal. É mais ou menos o que acontece quando a gente estuda os mensageiros, que a gente vê a preparação dos médiuns, anos e anos e anos, eles chegam aqui, tem uma falência, né? Falharam naquilo. Será que falharam em tudo? Talvez não tenham falhado em tudo. Talvez tenham conseguido, né, dignificar a família, talvez tenham conseguido ser honestos na questão profissional, mas na questão mediúnica falharam. E a Dona Ivone, ela reencarna com o propósito de escrever esse livro, de escrever uma obra sobre esse tema, porque Dona Ivone é um espírito que cometeu suicídio em mais de uma encarnação, e não só cometeu suicídio em mais de uma encarnação, como também levou pessoas a se suicidarem, né? Inclusive pessoas muito ligadas a ela, com um vínculo muito intenso com ela, e com isso ela angariou um quadro também de obsessão tenaz através das suas encarnações, enfim. E aí Dona Ivone reencarna, e é importante a gente falar isso, para a gente entender não só o livro, mas o contexto, né? A providência divina programando um resgate muito mais extenso do que a gente imagina, porque ela diz nas entrevistas que se esse livro tivesse o condão de evitar que uma pessoa se suicidasse, ela já se daria por muito satisfeita
pelo fato da obra ter surtido um efeito prático, porque muitas vezes é isso, né? E o Haroldo Dutra nos tem advertido sobre isso. Às vezes, o que a gente tem como conhecimento desses estudos não vai para a nossa vida prática. Ele agrega na nossa área intelectual. Ele nos emociona, nos toca, a gente compreende melhor, às vezes, num estudo desse, uma questão do Livro dos Espíritos, ou um tema qualquer. Mas na hora que a vida nos pede, né, uma prática, como a página que foi lida, muito bonita, Pedro fala, tá, eu convivi com o senhor, e o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar com isso a capacidade de se alinhar melhor às leis divinas. Porque para a gente, espíritos imperfeitos, servir ainda não é, né, o nosso sonho, entre aspas, de consumo, né? O nosso sonho de realização. Estou falando entre aspas, né? Porque a gente não consegue, muitas vezes, entender que isso é o maior luxo que a gente pode ter na nossa vida, é ter esse coração generoso e misericordioso. Quando a gente vê uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, fazendo aquela caridade toda que a gente ainda não tem condição de fazer, né? Porque a gente não consegue chegar a esse nível de renúncia. Mas ela era tão crente de que ela precisava daquilo, porque é um espírito que já estava forjado, né? Dizem os espíritas, grandes expositores, como Raul Teixeira, por exemplo, que Madre Teresa de Calcutá é a própria Maria de Magdala. Então a gente vê que para um espírito chegar a esse patamar, ela não se transformou na santa da caridade de um dia para o outro. Ela vem forjando através das encarnações todas esse preparo espiritual para chegar aqui e fazer o que ela fez, né? E virar pontos de luz no mundo inteiro. Tem até um documentário recente dela na Netflix chamado Madre Teresa, Amor Maior Não Há. É emocionante, é lindo, baseado, né, em toda a história dela, com imagens originais, a história da família dela, que eu não conhecia, ela ficou órfã com 9 anos de idade, órfã de pai, e ela foi, né, fazer votos de os votos da igreja, né, católica, para ser freira, para servir, enfim, toda aquela história que a gente conhece, mas o documentário é ótimo, recomendo muito que vocês assistam. E uma coisa que me tocou muito no final foi que o trabalho que ela inaugura na Índia, já até a data da divulgação do documentário, ele já se multiplicou em quase 800 pontos do mundo. Nos 5 continentes tem a ordem que ela fundou, inclusive no Rio de Janeiro, na Cracolândia, elas estão lá, tem vários pontos na Venezuela, enfim. No mundo todo, Estados Unidos, inclusive países desenvolvidos que têm as ordens, as irmãs, né, que fazem os votos de pobreza e de alegria e que vão praticar a caridade, fazendo bem sem olhar a quem. E aí, voltando para a Dona Ivone chega num quadro muito complexo, né? E nessas brincadeiras que eu mencionei, eu também costumo brincar com ela. Eu falo que eu quero ser amiga de Dona Ivone e que, quando a gente estuda esses autores, a gente olha, por exemplo, a Bezerra de Menezes, né? Nossa, um grande benfeitor. É alguém que, por mais que esteja próximo da gente, a gente sabe que a nossa caminhada está distante da dele, em termos de evolução. A gente olha um Eurípides Barzanufo, aliás, estavam os dois lá em Ave Cristo, no cristianismo primitivo, estava doutor Bezerra lá de Irmão Corvino, Eurípides Barzanufo de Rufos, Zaqueu era doutor Bezerra de Menezes, né? E a gente olha e fala, não, eu chego lá um dia, mas eu ainda estou longe. A Dona Ivone é igual a gente. Ela chega devendo no cheque especial do mundo espiritual. Ela chega suicida, né? Suicida e responsável por suicídio de terceiros. Então, ela chega com um comprometimento muito grande, mas ela chega com uma mediunidade preparada para possibilitar a ela uma porta redentora da própria encarnação. E apesar de ser um desafio, de ser uma missão complexa, ela consegue dar conta, né? Não sem sofrimento, não sem renúncia, porque é o que a Joana de Ângeles nos fala, no processo de cristianização haverá crucificação. A gente vai precisar tirar as cascas, as camadas imperfeitas, até purificar. E tudo vem num pacote só, né? Vem na gente hoje espírita que estuda a doutrina espírita e tal,
Nós temos um interesse de estudar, nós temos o interesse de servir, nós entendemos que fora da caridade não há salvação, mas nesse bolo todo tem a nossa parte sombra, tem a inveja, tem o ressentimento, tem a mágoa, não tem como a gente dissociar isso, uma coisa da outra, é igual receita de bolo. Você mistura os ovos, a farinha, o fermento, aí você fala, não tenho mais como desfazer. Eu tenho se sair errado, se tiver errado, eu tenho que fazer uma nova receita, porque as coisas já se juntaram. E na gente as coisas também estão juntas. E Dona Ivone não era diferente. As pessoas mais idosas que foram contemporâneas dela, que visitavam Dona Ivone, recebia muitos jovens de mocidade, ela já estava numa fase mais madura, né, da vida dela, e ela recebia as mocidades espíritas e ela nunca omitiu que a mediunidade dela sempre foi sacrificante para ela. Ela era muito autêntica nisso, nada caiu do céu, assim como para Chico Xavier, né? As pessoas falam, eu queria ter a mediunidade do Chico, mas o Chico tinha uma catarata, tinha uma angina, tinha problemas enormes, né? Foi para ele também um sacrifício. Mas para Dona Ivone, ela já reencarnou com isso de, tão assim ostensivo que Dona Ivone teve, recém-nascida, um episódio de catalepsia, né, considerado para nós catalepsia, porque uma singularidade da mediunidade dela é que ela desdobrava do corpo e ela ficava apenas com os sinais vitais mínimos para não configurar uma desencarnação, mas ela estava desdobrada e quando ela cresceu mais um pouquinho, né, ela conta isso, sempre consciente no mundo espiritual do que ela estava fazendo, ela retornava ao corpo físico e escrevia. Então, ela vivia a experiência naquele ambiente espiritual e, dependendo da sintonia dela, é como se ela revivesse a própria experiência, o que para ela era uma expiação. Mas ela transformava isso na missão principal da encarnação dela. Então, quando ela era recém-nascida e não podia se expressar, ela teve um episódio desse, ficou cataléptica e foi considerada morta naquela época, porque ela reencarna no início do século passado. Né? A gente vê que de 50 anos para cá, quanta tecnologia existe que sequer existia. Né? E ela tem um episódio desse, ela é arrumada e colocada no caixão para ser enterrada. Só que como ela era carequinha, ela nasceu com quase com cabelo nenhum, a mãe dela, antes do caixão fechar, decidiu espetar um lacinho, porque tem essas coisas confortáveis para bebê, né? Com a criança que não tinha cabelo, tinha um acrílicozinho no lacinho, uma coisa assim. Eu não sei se colava na época, mas era um cadáver a princípio, presumidamente um cadáver. A mãe resolveu espetar na cabeça dela para ela ir arrumadinha, ser enterrada. E com isso ela chorou. Ela não foi enterrada por conta disso. Então ela já despertou na família uma curiosidade. À medida que ela foi crescendo, ela foi identificando que ela não tinha laços afetivos profundos com aquela família, que é uma característica também de espíritos em dificuldades morais, quando reencarna, de via de regra, não é nada absoluto aqui, né? Porque Deus tem tantos espectros abundantes para a gente, nada aqui sim, sim, não, não, só o bem ou só o mal. A doutrina espírita não é maniqueísta, né? Se você é bom numa coisa, significa que você é bom em tudo. Se você é mal numa coisa, significa que você é mal em tudo. Não. Mas no caso dela, uma das características, uma das questões da sua encarnação era estar inserida numa família que não tinha o mesmo grau de afeto que ela usufruiu e desperdiçou nas outras encarnações. Apesar de gostar do pai, ela não era maltratada, mas ela não era aquele espírito simpático a todos do seu núcleo familiar. Isso causava nela uma estranheza, além dela sentir uma saudade consciente da família anterior, que acompanhou ela em várias encarnações, né? Ela tinha uma conexão maior com o pai, ela tinha irmãos e tudo, não foi abandonada pela família, nada disso, mas ela sabia que ela era um peixe fora d'água ali. E aí ela conta nas entrevistas que ela dá sobre memória de um suicida que desde adolescente ela passou a ver o Camilo Cândido Botelho,
o espírito que é o autor da narrativa de Memórias de um Suicida. Só que Camilo Cândido Botelho é um pseudônimo de Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português muito famoso, autor de muitos artigos jornalísticos e de obras literárias, inclusive Memórias, Amor de Perdição, o livro, né, Amor de Perdição. Muitos de nós estudamos na escola, lemos esse livro. Ele comete suicídio em 1891, e pelo fato dele ter conhecido o pai dela, inclusive numa encarnação que ela foi portuguesa, né? Eles se conheceram, havia esse vínculo psíquico de simpatia dele com a família dela. Então ela passa a vê-lo sempre num semblante de tristeza, e ele começa a anunciar para ela ao longo do tempo, ela vai dizendo isso, que ela foi se familiarizando com a figura dele. Então, vejamos, ela era uma pré-adolescente, ela devia ter mais ou menos 11, 12 anos de idade, quando ela começa a ver o Camilo, desencarnado ali, já com aquele saldo todo, né, como suicida, e que pretendia escrever através dela. E eles passam um tempo se familiarizando até que iniciam os escritos. Mas tem uma coisa muito interessante, por isso que eu estou puxando esse assunto desde o início. Não é uma obra que tem somente a Dona Ivone e o Camilo de autores, ela como médium, ele como autor espiritual. O Camilo, por ter sido um romancista muito renomado e ter esse drama na vida dele, ele não perdeu o talento da escrita. Então, ele tinha, como ele teve, deve ter mais ainda agora, esse talento da narrativa minuciosa das coisas. Só que muitas coisas ele não compreendia o porquê. Então, um outro espírito colaborou nas explicações de tudo que tem narrado em Memória de um Suicida, que foi ninguém menos, ninguém mais que Leon Denis. Então, a Ivone, no prefácio, ela diz que o Leon Denis foi um espírito que muito colaborou com as explicações. Então, quando, por exemplo, o Camilo, na primeira parte, que eles estão no Vale dos Suicidas, ele observa que todos os espíritos tinham um cordão prateado, que na sua ponta era como se ele fosse um fio arrebentado, com aquelas fagulhas. Ele não sabe dizer por que que existe aquilo. E aí vem o Leon Denis e explica que aquilo representava a quantidade de fluido vital que o espírito suicida ainda tinha, né, e que precisava ser minimizado para que ele pudesse ser resgatado do vale, que era a matéria compatível com o corpo físico, porque o suicida, ele interrompe voluntariamente o percurso da reencarnação dele. Se ele reencarnou para desencarnar com 80 anos e comete suicídio aos 40, ele tem 40 anos de fluido vital ali para queimar. Não 40 anos dentro do nosso calendário, mas o equivalente a 40 anos de vida no corpo físico. Então, imagina, né? Muitos espíritos devem ter um cordão prateado que dura um tempo maior do que outros, enfim. E situações agravantes e atenuantes também. Então, a gente tem nessa obra Memórias de um Suicida três pessoas, né? A Ivone encarnada, o Leon Denis desencarnado numa situação completamente diferente do Camilo, e o Camilo desencarnado, que vão ser os três protagonistas para fazer esse livro vir à baila. Muito bem. Ela escreve os livros, os manuscritos, ela escreve toda a história. É um livro relativamente extenso, e a primeira edição ele era maior ainda, né? Depois de revisada, eles deram uma enxugada no livro. E ele, não vou falar só do livro, não, tá, gente? É uma parte só que a gente vai falar do livro. A obra os manuscritos ficam, imagina que naquela época era tudo escrito mesmo à mão, né? Não tinha nada nem datilografado estavam os manuscritos, ficam décadas guardados, e ela segue as orientações dos espíritos para que mantivesse aquilo guardado, porque ela não sabia por que que aquilo estava guardado, ela só estava ali atendendo às orientações da espiritualidade. E aos poucos ela foi se acostumando com aquilo, né? E foi estudando a doutrina também, muito estudiosa, e graças a Deus ela não vacilou nessa encarnação, né? Porque já tinha cometido muitos erros, enfim, até que ela recebe a orientação de Dr. Bezerra de Menezes para a publicação do livro.
Aquela época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, a Federação Espírita ficava no Rio de Janeiro, ali na Avenida Passos. Ela vai até lá e apresenta os manuscritos para que fosse publicado o livro. E ela recebe um redondo não da FEB. Ela ouve que ali só se publicava livros de Chico Xavier. E ela sai dali muito indignada, decidida a queimar os manuscritos. Quando ela é interrompida por Dr. Bezerra, pedindo para ela voltar, pedindo não, né? Determinando com todo amor e carinho que ela voltasse, porque a obra ia ser publicada. E ela então volta por conta da orientação de Dr. Bezerra, não por vontade dela. Eles vão analisar novamente a obra, e é interessante porque ela diz isso nas entrevistas, que a obra só foi autorizada a sua publicação porque um dos diretores da FEB era especialista em Camilo Castelo Branco e reconheceu o estilo do autor, e porque, àquela época, as obras de André Luiz já estavam sendo publicadas. E muitos conteúdos de André Luiz são exatamente os conteúdos que tem no Memórias. E aí vem a crítica para a gente quando a gente fala assim, eu nunca li o Memórias de um Suicida, porque é um livro muito forte, mas a gente leu André Luiz, só que na obra de André Luiz, esses conteúdos estão diluídos. E na obra do Memórias, eles estão condensados numa obra só. É um livro essencial para quem estuda a doutrina espírita, é um livro imprescindível até, né? E eu me lembro que eu já fazia palestra, eu faço palestra desde os 18 anos de idade, e eu já tinha anos que eu fazia palestra, quando um amigo do meu esposo, um amigo de infância do meu esposo, me telefonou, era novembro, outubro, por aí, acho que era novembro, e ele falou, Denise, você já leu Memória de um Suicida? Ele foi assim, bem contundente comigo. Aí eu falei, não, Maurício, nunca li, por incrível que pareça, eu nunca li. Aí ele falou, então você precisa ler urgente. Eu até fiquei pensando, gente, será que o Maurício está tendo algum pressentimento, alguma coisa? Aproveitei que era época de Natal, pedi de amigo oculto, ganhei. Lá, uns 15 dias depois, eu já tinha lido o livro, já estava apaixonado pelo livro, já li várias vezes, já organizei vários estudos. E aí, onde a gente vai entrar, né? Além dessa peculiaridade toda da obra, essa introdução, que não é só para a gente contar a história, é para representar o quanto de organização e de planejamento a providência divina faz para que as coisas cheguem até nós. A gente não imagina, né? Quando a gente pega uma obra interessante, a gente não imagina o contexto daquele livro. Por exemplo, quando o Chico conta de Paulo e Estevão, que ele passou 8 meses, né, no subsolo lá da Fazenda Modelo, num quartinho, escrevendo, apagando o papel depois que datilografava para poder aproveitar a folha. Né, o sapo que ficou lá, que ele detestava sapo, e ficou lá os 8 meses coachando toda noite. O dia que ele terminou o livro, que ele viu a cena do filme, todos os personagens, do filme, do livro, né, como se fosse um filme, e todas as personagens, que ele foi até o pasto agradecer aos céus por ter tido aquela oportunidade. São coisas que nos emocionam e nos colocam um pouco na sintonia da obra e do propósito da obra. Porque o que acontece aqui? O Camilo vai contar a sua história, o seu despertar no mundo espiritual, ele vai nos apresentar a pelo menos 4 personagens que vão formar o grupo com quem ele se afiniza no mundo espiritual, desde quando ele é levado ao Vale dos Suicidas, que ele faz uma descrição minuciosa do vale como um lugar horrível, e ainda assim, no meio do livro, a gente vai descobrir que aquela colocação dele no Vale dos Suicidas foi pela misericórdia divina, porque há situações piores de espíritos suicidas, por exemplo, ele se matou porque ele não deu conta da prova da cegueira. Ele ficou cego e ele ficou desesperado porque ele imaginava que ele fosse a mendicância por causa disso. Ele ia precisar da ajuda das pessoas para sobreviver. Então, ele abreviou a própria vida dando um tiro na cabeça. Mas a situação dele, não obstante grave, é diferente, por exemplo, de outros espíritos que se mataram porque foram fratricidas, porque foram homicidas também. Além de terem cometido suicídio, antes cometeram outros crimes hediondos. Então, essa situação espiritual desses espíritos, nessa mais desgraçada do que o Camilo, sequer permitia que ele fosse resgatado para o Vale dos Suicidas. Porque depois ele vai saber que, desde o primeiro momento, ele estava sendo socorrido pela Legião dos Servos de Maria,
que é apresentada no livro de uma forma belíssima. Inclusive eu, Denise, declaro sempre que eu devo ser um espírito divorciado das religiões durante muito tempo, né? E que nessa encarnação, como médium, isso sempre me aguçou a curiosidade. E eu falo, inclusive falo para minha terapeuta que não é espírita nesse momento da minha vida de propósito, a primeira era para poder entender minha parte mediúnica. Eu digo que o que tem me resgatado, as figuras do Cristo, de Maria de Nazaré, é o espiritismo. E esse livro, especialmente, tem um capítulo dedicado a Maria, que é um capítulo assim, fora do normal em termos de sensibilidade e de sensibilização do leitor sobre a figura de Maria, como ela é a grande guardiã e protetora desses espíritos de sofrimentos profundos, a quem o Cristo, que é o governador do planeta, delegou a tarefa de cuidar. Porque o amor dela, maternal, é tão singular que só um amor desse é capaz de cuidar dessas almas todas, né? Então, quando o Camilo vai descrevendo, tem um filho aqui que chegou, o Camilo vai descrevendo a sua situação, ele vai identificando os lugares onde eles se encontram e vai identificando as equipes de socorro que chegam, né? As legiões que chegam, os lanceiros, as insígnias que tem nos uniformes de cada componente, a organização deles, o modo de localizar um espírito ali no vale, como eles fazem aquilo tudo. Então, ele tem uma tomada de consciência, né? Desde o momento em que ele desperta e se vê, vê o corpo, ele ainda ligado ao corpo por conta do fluido, né? Na sepultura, quando ele vaga no cemitério, ele vaga pelas cidades, ele tenta entrar nos lares, ele fala da proteção dos lares de onde ele era expulso. Então, vejamos, mesmo a gente sendo invigilante, nós temos o guardião da nossa família, né? Que ele descreve que chegava à porta das casas em Porto, em Portugal, e ele era expulso dali por alguém que guardava aquela família. É muito interessante a gente observar a providência divina em todos os lugares. E aí ele vai descrevendo desde essa experiência no Vale dos Suicidas até o resgate ao complexo hospitalar, tudo isso organizado por Maria. Aí a gente vai identificando as equipes, por exemplo, de socorro em determinados lugares. Algumas equipes são hinduístas, outras são católicas. Existem espíritos que estão sendo cuidados por padres, porque eles eram católicos, e isso é respeitado no mundo espiritual, né? Porque a crença, muitas vezes, é o canal que se abre para a religiosidade do espírito. A crença numa determinada religião ou numa instituição religiosa, muitas vezes é o canal de conexão com a espiritualidade. Então, os espíritos preservam isso. E o Camilo vai falando dos diversos aspectos dos atendimentos, depois que eles são resgatados do vale, que eles vão para o hospital, que eles são internados e vão tomando consciência que eles não morreram, e vão tomando consciência da propriedade da reencarnação e de como a reencarnação passa a ser passa a ter um olhar deles tanto de pavor, porque eles sabiam que eles teriam que retornar, passar pela experiência inconcluída para prosseguir, então isso dava neles um medo, porque eles não tinham, né, conseguido êxito naquela empreitada difícil, tinham interrompido a própria vida, trazendo sofrimento para muita gente, sempre traz, e também seria a única porta, eles passam tanto a ter medo como a ansiar pela reencarnação. E o Camilo vai trazendo não só a história dele, mas dos outros amigos que ele faz, do Mário Sobral, que tinha sido um filho ingrato e que tinha cometido um homicídio e depois se mata. Como que o Mário vai acompanhando o planejamento da sua encarnação, como que o próprio Mário pede a espiritualidade para vir sem as mãos, para que o seu corpo físico fosse modelado de modo que ele fosse privado de ter as mãos, porque as mãos foram um instrumento em que ele se desgraçou, né? E por ter sido um filho ingrato, ele reencarnaria e não teria a bênção da maternidade na sua jornada reencarnatória. Então, ele é concebido por uma mulher que se prostituía, e foi uma gravidez que ela não desejava, mas ela não comete o aborto,
ela acaba tendo esse filho e o rejeita de pronto, até porque ela não tinha nenhum vínculo amoroso com ele, do que eu falei da família da Dona Ivone. Lembra? A questão da hostilidade, de você não ter um vínculo amoroso que te propicie tantas coisas positivas que o afeto traz para a gente na nossa jornada terrena. Ele não merecia aquilo, né? Mas a mulher que ele mata, que o ama, se propõe a ajudá-lo. Então, ela fica como uma irmã adotiva que cuida dele. E a Ivone diz, inclusive, que chegou a ir desdobrada na companhia do amigo espiritual Charles, que foi seu pai em outra encarnação. Ela chegou a reconhecer o Mário Sobral encarnado, mendigando numa das ruas principais do centro do Rio de Janeiro, na época em que ela já tinha publicado o livro. Ela o reconhece, né, como aquela personagem que está lá no livro. É muito interessante. Uma outra personagem, o Jerônimo, tem uma história muito também interessante, porque num determinado momento em que eles estão alçando maiores conhecimentos e ampliando o nível de consciência, ele passa a exigir que uma visita à sua família, e ele não estava pronto para aquilo, porque o que ele ia encontrar era totalmente diferente do que ele esperava. Ele foi um comerciante de vinhos muito rico, muito próspero, mas se se comprometeu em negócios escusos e as coisas estavam a ponto de vir à tona socialmente, ele ia ficar muito desonrado, ele não dá conta da vergonha e comete suicídio. Mas a sua família se desestrutura totalmente. Eles não encontram apoio nos amigos e parentes, a esposa se descompensa naquela viuvez e na pobreza, porque eles tiveram que deixar todos os bens. Duas das suas filhas vão trabalhar em trabalhos muito humilhantes até, mas não eram indignos. O seu filho acaba rumando para a criminalidade e acaba sendo preso, e a sua filha, que era o grande amor da sua vida, Margarida, que tinha só 7 anos, e já tinham passado alguns anos, ela já estava uma jovem, se prostituía amando da mãe, né? Então, quando ele, muitas vezes advertido no mundo espiritual de que não era hora dele visitar a família, ele faz essa exigência e talvez essas histórias venham para nós, eu fico imaginando isso, como lições das possibilidades existentes, né? Porque não eu fico pensando assim, deve ter havido muitas outras histórias, mas talvez essas tenham sido as selecionadas para que essas coisas viessem para nós como um conhecimento a ser agregado. E ele descompensa quando os diretores da instituição permitem, respeitando o livre-arbítrio, vejamos isso, que interessante, permite, respeitando o livre-arbítrio, com a advertência dos espíritos que vão escoltá-lo, de não deixá-lo fugir, porque ele tinha uma grande chance de fugir, porque ele entra em surto e ele retorna para o mundo espiritual, quando ele vai se deparando com essas realidades todas. Ele começa pelas filhas mais velhas, daqui a pouco ele visita o filho na prisão, e cada vez ele vai se assustando mais com aquilo, né? Primeiro ele visita a casa, ele vê que as coisas não são mais como eram. Quando ele vai na cozinha e vê o calendário, ele toma noção de quanto tempo já tinha passado, se não me engano, 13 anos depois, alguma coisa assim. Depois ele vai à prisão, ele percebe que o filho registra a presença dele, mesmo de forma inconsciente, que ele tem uma alteração vibratória, né? E ele vai vendo que a própria presença dele se tornou perniciosa para o filho. E depois ele vai até Margarida, a esposa, e aí é quando realmente ele entra num surto. E quando ele volta, ele não tem mais condições de acompanhar o grupo. Então, ele vai para o isolamento, que era uma área desse hospital. Tem o isolamento, tem o manicômio, são tantas revelações que às vezes a gente lê e fala, nossa, é difícil imaginar que tudo isso existe no mundo espiritual. Se a gente tem dificuldade de imaginar nosso lar, que é tão falado, tão lido, tão estudado, imagina essa instituição toda, né, que é um complexo enorme ligado, né, a Maria de Nazaré. E o Jerônimo, então, ele passa pelo isolamento, esse grupo segue, mas depois eles voltam para visitar o Jerônimo. E muito interessante como que eles encontram o Jerônimo, que ele foi amparado ali, e ele vai revelar aos amigos que ele aprendeu a orar ali no isolamento. E aí ele vai falar da hora do Ângelus,
das 18 horas aqui na Terra, que é a espiritualidade ligada à psicosfera terrena, para orar, né? E param para reverenciar também essa grandeza espiritual de Maria de Nazaré. E aí ele conta que ele aprende a orar e num determinado dia ele faz uma oração a Maria e recebe de volta a resposta. Em razão da sua prece, houve uma intervenção da própria Maria de Nazaré, atendendo a todos esses espíritos, socorrendo a Margarida, socorrendo a esposa, socorrendo as filhas, socorrendo até o genro do Jerônimo, que ele esqueceu de pedir por ele, que era alcoólatra. Né? E aí, na resposta, veio: olha, você foi atendido, a sua prece foi atendida, essa providência será tomada, essa outra, em função do filho criminoso. É interessantíssimo, porque o carcereiro Fernando se torna espírita, se sensibiliza com a questão do Abílio, que é o filho do Jerônimo, e vai interceder junto à rainha, e consegue uma extradição do Abílio para que ele recomeçasse a vida num país colônia de Portugal, em África, na época chamado Lourenço Marques. Depois muda de nome, eu não me lembro depois se vai ser Angola ou outro país que à época era colônia de Portugal. Mas, enfim, eles continuam nessa jornada, adentram numa terceira parte. O Camilo vai contar sobre a importância dele ter conhecido os centros espíritas, porque eles vêm numa excursão ao Brasil, uma excursão não, uma incursão à superfície terrena, eles vêm ao Brasil, eles assistem uma reunião mediúnica onde são trazidos espíritos suicidas que nem tinham condição de falar. A possibilidade deles era apenas o choque anímico, a fim de que eles pudessem criar condições para depois se expressarem melhor. Aí ele vai conhecer os discípulos de Kardec, o movimento espírita, vai dizer como o Brasil tem uma relação estreita com Portugal e suas colônias, né? Essa distribuição na psicosfera da Terra. E na última parte ele vai adentrar na cidade universitária, onde ele vai dizer que eles, depois de um determinado tempo de recuperação e informação, eles vão conseguir fazer cursos para que eles ampliem a sua compreensão da vida. E aí eu vou destacar uma frase, porque tem nesse caminho dos cursos que eles vão fazer, tem 3 professores que se destacam. Um deles é o Epaminondas de Vigo, que é um espírito que tem uma ficha, né, de vivências felizes no percurso histórico da Terra, em várias civilizações, inclusive na Idade Média, no Egito Antigo, na Espanha da Idade Média, no tempo apostólico de Jesus, já era um espírito de nobreza moral. E ele tem uma frase para os suicidas, para essa turma de alunos, né, que são espíritos que cometeram suicídio, que estão num processo de retomada do curso da própria vida. Ele diz o seguinte: nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. E aí o Epaminondas, que tem... vou lembrar dos outros, não sei se eu anotei os outros aqui. Tem o Epaminondas, tem o... Não lembro se era Inácio. Depois eu vou ver, gente. Se eu lembrar depois, eu mando para a Márcia. Se eu não lembrar agora, eu mando depois para a Márcia os 3 nomes. Eu acho que eu vou ter aqui no meu celular, depois eu dou uma olhadinha na hora das perguntas, eu vejo. Mas o Epaminondas, se não me engano é ele vai promover no grupo sessões em que eles vão retomar as suas próprias histórias. E há momentos em que eles ficam muito constrangidos desse transbordar da intimidade deles. Então, para que isso tivesse um efeito positivo, tinha que ser feito por espíritos que não ia condená-los mais, não ia fazer nenhum juízo de valor sobre eles, mas existia ali uma proposta pedagógica deles retomarem a consciência deles mesmos, se conhecerem, mesmo nas suas entranhas mais sombrias, para que eles pudessem passar a agir com mais verdade sobre eles mesmos, sabendo mapear a si mesmos, né? E são sessões muito, muito interessantes pelas quais eles passam. E aí o livro, essa obra,
tão completa, tão cheia de informação, que a gente poderia fazer vários estudos sobre ela. Ela vai nos trazer uma possibilidade de compreensão da vida que provavelmente a gente não tem em outros livros que são reveladores das verdades espirituais, né? A gente tem livros muito interessantes, existe inclusive para quem estuda o tema ou para quem tem interesse. Tem um jornalista americano chamado Andrew Solomon, que uma das suas obras é O Demônio do Meio-Dia. O livro tem esse título, que tem a temática do suicídio, né? Ele tem outros livros a respeito, mas me parece, nas resenhas e leituras e críticas, que é um livro que tem ajudado com essa temática a pessoas que têm ideação suicida. Mas, em termos de revelação espiritual, talvez, muito provavelmente, o Memórias do Suicida é um livro que mais traz informação a respeito das consequências do suicídio, pelo fato, inclusive, do Camilo trazer em riqueza de detalhes o nível de sofrimento, que é profundo, e é por isso que muitas vezes os leitores param na primeira parte, porque falam, não, não aguentei, é muito sofrimento, porque o Camilo vai realmente detalhando aquilo, né? Sem economizar e também sem mentir, sem faltar com a verdade. E eu falo para as pessoas que estão lendo, olha, persevera na leitura, porque não vai ser nada de diferente do que André Luiz nos traz, outros autores nos trazem, ou a própria Dona Ivone, por exemplo, no livro Devassando o Invisível, ela também traz capítulos que são fortes, né? Nos livros sobre a vida dela, na trilogia que ela traz, nas Voragens do Pecado, Cavaleiros de Lumière e o Drama da Bretanha, essas histórias acontecem, é porque ela não tem condição ali de mostrar as consequências no mundo espiritual. Mas o Memórias traz essa fase, porque, na verdade, quando ela começa o Cavaleiros de Lumière, ela começa com a reunião desses espíritos programando a reencarnação, né? Esse limbo entre Nas Voragens do Pecado e o Cavaleiros, onde houve sofrimento de todos eles, não tem espaço ali para detalhar. Entre o Cavaleiros Lumière e o Drama da Bretanha também não, mas ela traz um contexto de sofrimento, por que que cada um está vinculado a quem e por que que vem daquela forma, né? E nessa trilogia, onde ela está como personagem ativa nessas encarnações e essa família amorosa, né, que são os La Chapelle nas Voragens do Pecado, e depois a família Lumière, e depois no Drama da Bretanha também, todos eles entrelaçados, e onde ela se compromete bastante, ali a gente tem muitos elementos também que nos elucidam sobre a questão do suicídio. Então, quando as religiões institucionais, por exemplo, lançam que para o suicida não haverá salvação, que para o suicida não tem remissão, a doutrina espírita ela não foge de maneira nenhuma à realidade espiritual de que a colheita do suicida é uma colheita de muito sofrimento, de muita dificuldade, mas que, em razão da nossa natureza e dos nossos atributos como espíritos, por exemplo, de sermos espíritos imortais, isso não se perde. Da misericórdia divina, isso também não se perde, né? O suicida vai ter sim que dar conta da sua administração mal gerenciada, infelizmente. Toda essa família também, esse núcleo ligado, porque não há quem não sofra, desde que você tenha, né, um vínculo qualquer com essa pessoa. E a doutrina espírita, ela tem o condão de nos ofertar elementos muito elucidativos, porque quem se suicida não quer morrer. Quem se suicida, na verdade, quer se libertar de uma dor que não sai da sua alma. E no desespero, ou seja, sem esperança, muitas vezes ele comete o suicídio, né? Então, o Espiritismo ele vai dizer o seguinte: olha, não vai adiantar, né? Talvez a gente pode dizer, mas tem pessoas que têm o conhecimento espírita e se suicida. É verdade. Muitas vezes não dá conta de suportar. Para a gente ver que somente a informação ela não é suficiente para provocar na gente a mudança, em qualquer estágio, né? A informação não muda o nosso hábito. Tanto assim que, se teoria fosse suficiente, a gente não precisava reencarnar, porque a gente já é informado do que a gente precisa fazer há muito tempo. Amar ao próximo como a si mesmo, a gente não viu só na
doutrina espírita, a gente vê desde que Jesus esteve aqui. E embora o espiritismo seja historicamente novo, nós somos espíritos antigos e perpassamos inevitavelmente por algum setor da nossa vida que a gente recebeu essa orientação. E se a gente não tiver passado, o que é muito difícil de acontecer, as leis de Deus estão na nossa consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então não tem muito para onde fugir, a gente intui o que é certo, o que é errado. O fazer ao outro o que gostaria que nos fizessem é exatamente o código de ouro que está lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, no capítulo 11 das Leis Morais. Então, assim, embora a gente esteja numa situação muito sensível e muito preocupante da família humana em termos de valorização da vida, porque, na verdade, a gente está imerso ainda num mundo muito mais material do que espiritual, né? O espírito Aulus, no livro Evolução em Dois Mundos, se não me engano, ele diz, no primeiro capítulo, que nós estamos nos aproximando da era espiritual. E isso é verdade, né? Mesmo em 2024, todos os dias a gente levanta e a gente tem que higienizar o corpo, a gente tem necessidade de comer, a gente tem necessidade de vestir, a gente precisa do recurso para se transportar, a gente precisa do trabalho, a gente precisa do resultado do trabalho. Então, mesmo que a gente esteja o mais zen possível, o mais despojado, o mais desapegado possível, a gente precisa todo dia, na maior parte das nossas horas, atender à necessidade da matéria. A nossa fisiologia pede isso, né? Tem até um encontro muito interessante, que está todo mundo lá dos expositores, o Alberto Almeida, o Haroldo, um monte de gente. E aí o Haroldo diz que ele tem um amigo que fala assim para ele: Haroldo, quando você estiver pensando em dúvida se você ainda é um espírito imperfeito ou se você já é um benfeitor, pergunte a si mesmo se você ainda tem intestino. E aí você vai saber dizer se você é benfeitor ou você é espírito imperfeito. Aí o Alberto Almeida pega o microfone e fala assim: então eu tenho a te dizer que eu sou imperfeito porque eu tenho intestino e muitas vezes eu fico enfesado, né? Porque, na verdade, no termo nu e cru, é verdade. Então, se a gente ainda está nesse estágio de matéria, é porque a gente ainda, né, a gente ainda está muito mais ligado à matéria do que ao espírito. Isso a gente não está nem falando dos apegos que a gente tem, daquela blusa que está há 10 anos no nosso armário esperando a gente emagrecer para caber de novo no corpo, e a gente não consegue dar a blusa, e a gente não vai levar para o mundo espiritual, né? A gente nem está falando desse nível, a gente está falando de um desapego máximo que a gente consiga ter, mesmo assim a gente ainda está muito ligado à matéria. E aí, com isso e com as inversões de valores, muitas vezes a gente não dá conta da vida porque a gente não está preparado para as frustrações, não consegue vencer as tendências, né, negativas e más, e a gente acaba não se conformando com a nossa circunstância reencarnatória, que se a gente tiver a luz necessária para entender e o preparo para suportar, a gente vai conseguir finalizar uma etapa da nossa vida e preparar uma nova fase. Quem não consegue fazer, retorna, né? E não está atrelado a padrão algum, vai estar atrelado às próprias possibilidades singulares. Então, não necessariamente um suicida, ele reencarna débil mental, por exemplo. Não necessariamente um suicida vai reencarnar com corpo deformado. Muitas vezes ele vai ter a beleza da plasticidade, da plástica, para enfrentar desafios morais tenazes, né? A prova, a beleza no mundo é uma prova, dependendo da conduta que a gente tenha e do meio onde a gente vive, né? Então, é tudo muito relativo dentro dessa grandeza de Deus, que é Pai, que é amor, que é misericórdia, é bondade. As circunstâncias em que a gente volta, retorna e precisa passar são as ideais. É claro que a gente provoca aflições atuais, né? Nem tudo que a gente passa a gente pode botar culpa, como diz uma professora que eu tenho, no quebranto que fizeram contra a gente. Não, muitas vezes é a gente que provoca, né? Mas são situações em que
A doutrina espírita tem, se a gente quiser e a gente permitir, ela tem o condão de entregar para você um material convincente de que essa celeuma toda, né, precisa ser tratada e no âmbito de cada um, ela pode ser cuidada para que a gente evite essa ignorância toda, né? Porque a gente, principalmente espírita, não pode dizer que a gente não sabe. Muitas vezes é difícil a gente suportar, mas dizer que a gente não sabe, a gente não pode, né? Gente, são 8h05. Vou abrir aqui o espaço para a gente interagir, para não ficar demais também, e era o combinado, né? Então, eu estou à disposição de vocês, tá? Meninos, meninas, alguém quer fazer algum comentário com a Denise, uma pergunta, um questionamento? Fiquem à vontade. Na verdade, a vontade é de escutá-la mais. Ela continue falando, porque está muito interessante. Muito interessante. Denise, quando você comentou do Epaminondas de Vigo, aí eu lembrei, porque em algum livro da Ivone, falei, a gente tem um grupo aqui de estudos das obras da Ivone, já fizemos a trilogia, Sublimação, enfim, estamos em Recordações da Mediunidade. E ela comenta o Aníbal de Silas e o Sr. Elmar. É esse que você, Isso, né? é. Eu me Sabe quem que me lembrei. vinha? Me vinha Inácio, mas não era Inácio, Era o era o Aníbal. Aníbal de Aníbal de Silas Silas, e, é. Silas O e o Aníbal Sr. de Elmar, né? Silas, o Aníbal de Silas, na verdade, desperta uma certa inveja na gente, porque o Aníbal de Silas, ele foi a criança que Jesus botou no colo quando E proferiu aquele versículo, deixai vir a minhas criancinhas. E essa criança ficou tão impregnada disso, né, que mantinha esse magnetismo do Cristo, e ele ficou com a aparência jovem. Por isso que ele desperta a nossa inveja, né? Ele manteve o colágeno dele para sempre. Então, a olha, descrição é que o Aníbal parecia um jovenzinho, né? Um professor, e ele trazia essa doçura, essa afabilidade toda. E o Souriomar com grandes cabedais de conhecimento, principalmente orientais, por isso ele manteve também esse nome, né? Que era também um dos mestres nessa etapa de curso que eles fizeram. Eles dizem também que encontram Vitor Hugo como o escritor Vitor Hugo, né, como um voluntário lá. Eu é, fico completamente apaixonada por essas histórias, porque e eles trazem outras histórias tristes, né? Tem uma outra personagem lá que estava num setor de educandário sendo cuidado pelo Olivier de Guzman, que é um dos espíritos muito afins da Dona Ivone, né? E estava há 38 anos ali, contados no tempo da Terra, né? Para aprender o honrar vosso pai e vossa mãe. Esse foi um dos espíritos que sequer teve condições de ser resgatado para o Vale dos Suicidas. Ele ficou durante um tempo sendo refém de hordas de espíritos malignos e levianos, porque ele não tinha a conexão mínima, né, fluídica para se ligar a uma equipe de resgate. Então, ele ficava nas regiões vulcânicas, em ilhas desertas e muito áridas, é, à mercê desses espíritos, sendo joguete desses espíritos, até ele demorou muito mais que o Camilo. Então, vejamos a relatividade das coisas, né? Mas aí, quando eles vão conhecer a história desse espírito, eles verificam que foi um espírito que desonrou realmente a família, que os pais fizeram de tudo para encaminhá-lo e ele desperdiçou todas as oportunidades. Quando a mãe ficou viúva e foi procurá-lo, ele deu propositalmente um endereço errado de parentes em Portugal e a mãe foi a Portugal para ser abrigada por esses parentes e não encontrou. Ela morre mendigando nas ruas. Tamanho abandono. Ele leva várias jovens ao suicídio, que ele prometia casamento, ele mentia, ele dizia que ele tinha uma condição diferente, que ele queria ser nobre, rico e tal. E aí a gente vai vendo como que essa criatura se comprometeu nessa encarnação e o porquê dele passar por essa situação. É interessante que lá no final do livro,
o Camilo também vai entender por que a expiação da cegueira. Ele, inclusive, volta no tempo, através desses professores, e identifica que ele, na época do Cristo, era um espírito extremamente leviano e que chegou, inclusive, a xingar Maria no dia da crucificação. Ele acompanha o séquito da crucificação, ele vota, quando Pilatos pergunta Jesus ou Barrabás, ele vota em Barrabás, inclusive, e aí ele se envergonha muito disso. E nesse aspecto, gente, eu falo, a gente precisa agradecer muito esses espíritos que se dispõem a expor essas histórias. Porque eu fico imaginando a vergonha que a gente não ia sentir se a gente fosse expor isso publicamente, porque o livro qualquer um vai pegar e vai ler, vai entender, vai saber a história da pessoa, né? E aí ele conta isso, ele conta que na Idade Média também ele se comprometeu muito, porque nasceu numa família muito pobre, e nessas situações as famílias destinavam pelo menos um filho para a igreja, para ver se salvava, né? Para não ter que passar pelas agruras da pobreza. E ele não tinha vocação, ele se apaixonou por uma prima, mas essa prima se apaixonou pelo primo do outro lado da família e casou com esse primo do outro lado da família. E ele não tinha vocação nenhuma para ser padre, mas aí ele, por revolta e tudo, ele pede para ser padre, né? Vai para a igreja, pede para ser padre, e aí vem o período da Inquisição. Esse casal está morando na Holanda. Esse casal, ele sabe que tem simpatia pelo protestantismo, ele se aproveita dessa situação e vai explorar essa situação lá, prende esse desafeto dele, né, tortura e chantageia a mulher para ficar com ele, né, e depois ele devolve o marido numa condição deplorável de vida, né, com muitas fraturas, cego, porque ele provoca a cegueira dessa pessoa. Então, vejamos como que as expiações e as provas elas são perfeitamente adequadas à nossa necessidade, apesar de doloridas. E se a gente tiver a felicidade de dar conta dessa fase difícil, a gente transforma a expiação numa missão, numa reencarnação missionária. Nós tivemos essa experiência aqui em Niterói, com uma pessoa próxima ao Leôncio de Albuquerque, uma família próxima, que foi o Fernando. O Fernando foi um dos filhos de uma frequentadora do Leôncio, que provavelmente fez muita palestra no GEPAR, Márcia, muito provavelmente. Ela foi médica de instituições públicas, ela foi diretora há muito tempo de hospital público aqui, pediatra, e ela teve 3 filhos. Os 3 filhos já são homens formados e tal, e o Fernando era o filho do meio. Ele formou-se em medicina. Quando ele estava fazendo a residência em cirurgia em ortopedia, ele diagnosticou a esclerose lateral amiotrófica, com um prognóstico de 2 anos de vida. E o marido da Tânia, ateu, a Tânia é espírita desde criancinha, né? Os filhos foram evangelizados e tudo, mas nessa época do diagnóstico nem tinham tanta conexão, mais ou numa fase de estudos acadêmicos, enfim. E o Fernando acabou sabendo, tendo que enfrentar essa situação, que ele foi um médico no período da Segunda Guerra, nazista, né? E que se comprometeu muito nessa experiência tão infeliz. E aí, num determinado ponto da doença, ele já estava na cadeira de rodas, houve até uma intercessão da espiritualidade que disse para ele, olha, você pode, inclusive, fracionar a sua prova e não desencarnar dessa doença, tentando viver a vida, né, de forma proveitosa, espiritualmente falando e tal. E ele disse que ele aceitava a prova como ele tinha se comprometido. E aí ele foi até o fim. O Fernando chegou a participar do nosso grupo de estudos já totalmente acamado e afásico. Ele tinha aquele programinha no computador que ele se comunicava pelo computador, né, através dos olhos. Chegou a frequentar o estudo, ele fazia os estudos. Alguém era o avatar dele, mas ele preparava o estudo do capítulo, ele fazia questão. Foram praticamente os 2 últimos anos da vida do Fernando. Ele era o primeiro a entrar na sala virtual.
Ele fazia os estudos, ele fazia os capítulos, não lembro se eram pares ou ímpares do livro Boa Nova, que a gente estava estudando também, e chegou a fazer palestra com a gente, né? Ele preparava a parte dele, a gente fazia a nossa parte, falava dele, mas ele mandava a parte dele. E tem 1 ano e meio, mais ou menos, que o Fernando desencarnou. Ele ficou 15 anos doente. E aí a gente comenta que ele transformou a expiação dele numa missão dessa encarnação. Porque o exemplo que ele dava, eu fiz uma palestra com ele, virtual, para minha cidade natal, lá em São Fidélis. Ele falou, Denise, nós vamos falar sobre o quê? Eu falei, fala da sua história, porque as pessoas em centro, que não era o nosso centro, não conhecem a sua história. E ele escreveu sobre a história dele. E no dia seguinte, o que a gente teve de feedback sobre essa experiência, como que ele sensibilizou famílias que estavam assistindo a palestra, que depois foram fazer o culto e foram refletir, e foram se dar conta que com uma saúde plena as pessoas não faziam nada de diferente, nada que pudesse fazer diferença na vida deles. Então, assim, ele foi uma inspiração, né? E aí é o que eu falo, assim, a doutrina espírita tem o condão de nos trazer isso. Só os testemunhos de Chico Xavier, gente, já são, por assim dizer, sensacionais, né? Os da Ivone é a Verdade. mesma coisa. Quando eu li a trilogia e vi a Ivone, né, sendo leviana em tantas coisas, e a gente se identifica porque a gente é também, Sim, né? É Ela é isso, é muito isso. próxima à nossa, Exato, né? A nossa característica, não é? E exato, realmente sabe? ela toca, né? Ela tem essa Isso, coragem de nos mostrar isso, né? Esses é, é equívocos todos, realmente. exatamente, sabe? A gente vê assim, nossa, eu faria isso também, né? Eu não sei se no Não lugar é? dela eu faria até pior, a gente não sabe. Não sabe. E aí é isso que eu acho muito legal, assim, da gente fomentar nas nossas falas, nas nossas exposições, a necessidade premente, porque eu acho que a gente está até atrasado, de tomar conhecimento dessas coisas. Sabe? Porque está tudo servido. Hoje a gente tem tudo em PDF. Qualquer obra do Chico Jano, o Jano é um neurologista aqui em Niterói, que é espírita, excelente palestrante, ele fala, gente, para a gente que é médico, a gente tem que saber inglês para poder ler os artigos científicos da nossa área. A gente reencarna no Brasil, a gente aprende português, é o idioma mater das obras espíritas. A gente não precisa saber outro idioma. A gente não tem nem noção dessa dificuldade. Porque o espírita que não fala português, ele vai ter que ter a obra traduzida, ou ele vai ter que aprender português para ler, né? E assim, a gente tem os audiobooks, a gente tem o YouTube. Época da pandemia, eu descobri tanta coisa. A FEB tem um canal, FEB na TV, né? Que tem um programa chamado Livros que Iluminam. Os livros que iluminam, uma entrevista com alguém que vai falar do livro. Você já tem meio caminho andado do livro ali. Eu fiz um estudo sobre Ave Cristo e eu assisti esse programa e eu fui anotando, porque na leitura, a própria orientação do entrevistado já me ajudava a localizar ali as histórias, os personagens. A gente tem muito recurso hoje que a gente não tinha, né? A FEB publicando muita coisa em letras maiores, mais confortáveis, enfim. Mas vocês querem falar Verdade. mais alguma coisa? É, Fazer alguma deixa eu. pergunta? Alguém, gente, quer Não, fazer um eu só comentário? quero fazer um comentário, uma pergunta. Quando você falou, Denise, do Fernando, desse rapaz que Sim, trabalhou com você disse que o prognóstico dele era de 2 anos e ele ainda ficou sim, 15 anos. sim. Então, de uma certa maneira, não foi prolongado isso para poder ele cumprir também, de repente, não sei porque, né? Quando Olha, ele falou que não queria que fracionasse, queria persistir naquela prova que ele tinha escolhido, para mim ele teria realmente só levado os 2 anos. Mas aí quando você falou que ele ficou 15 anos, eu falei, ué, isso foi fracionado ou não foi? Bom, né? Entendeu? Assim, é, é a minha olha, dúvida. pelas notícias que a gente teve, provavelmente ele conseguiu completar essa prova, e conseguiu otimizar o resultado dela, porque na verdade, ele tinha um prognóstico médico no olhar da medicina aqui. A gente não sabe dizer se na programação espiritual já seria mais ou menos os 15, sabe? Então, assim, esse é um fator importante. Outro fator é a possibilidade, sim, da prova se estender ou ser
reduzida. Eu tenho outro exemplo que é o contrário. Na minha época de mocidade, eu frequentei muito a CEF aqui em Niterói, porque eu morava perto, que é a instituição que o Raul Teixeira fundou. Então, a mocidade, na minha época, com o Raul, era convidada, a gente não ia para as Comerges, a gente ia para o interior de São Paulo para ficar numa fazenda que a família, que é dona dessa marca IP, essa família proprietária da marca IP é uma família espírita e ela disponibilizava uma das fazendas que eles têm no interior de São Paulo para a gente ficar no carnaval. Eu passei 12 anos indo para lá, na cidadezinha de Pedreira, indo para lá. Uma família milionária, era o casal e os 3 filhos. E esse senhor, que foi quem começou tudo, ele começou numa fabriqueta de sabão fundo de quintal, e ele foi prosperando, prosperando e tal, até ter esse patrimônio todo que eles têm. Em 2008, não, um pouco antes, em 98, todo ano a gente ia, aí a gente tinha lá os estudos, os cultos e tal, eles convidavam para o ano seguinte, e a gente adorava ir, era ótimo, a gente fazia homenagem para eles, fazia música, paródia, um monte de coisa, mocidade, né, aquela juventude toda vibrante e tal. Então a gente gostava muito dele. Naquele ano a gente fez uma encenação, parecia mesmo inspirado pela Providência. A gente contou a história deles, tudo em música, sabe? Coisas assim divertidas. Foi um momento final assim do último dia. Isso foi em fevereiro. Quando foi na Semana Santa, a gente recebeu a notícia que ele tinha desencarnado abruptamente na fábrica, porque tinha caído uma peça de um maquinário lá em cima dele, ele desencarnou. E aí a questão era, ele ia para São Paulo com a esposa e falou para ela, eu vou passar na fábrica para resolver algumas coisas, já volto para te buscar. Ele vai na fábrica e, de fato, deslizou uma peça de algum lugar, pesando toneladas, caiu em cima dele, ele morreu no mesmo instante. A esposa conta para gente que, enquanto ela estava esperando ele voltar, ela viu o padre Vitor, né, um espírito amigo, benfeitor, com ele no colo. Então, quando chegaram para falar, ela já sabia que tinha acontecido alguma coisa. E foi uma comoção essa desencarnação. O velório dele tinha tanta gente de todas as religiões que nem as ruas da cidade foram varridas, porque até os garis foram prestar as condolências para a família. E eles tinham tanto trabalho social na cidade, inclusive alguns que os filhos nem sabiam que tinha. As pessoas foram comentando, não, ele ajudava fulano, ele ajudava Beltrano, eles sustentavam uma Santa Casa de Misericórdia que estava quase fechando. Eles têm até hoje um trabalho social imenso. Meses depois, o espírito Camilo, benfeitor do Raul, foi esclarecer que naquela viagem do interior para a capital que eles iam fazer, ele ia sofrer um acidente. E estava programado que ele ia ficar acamado 10 anos. Ele ia ficar 10 anos acamado até desencarnar. Mas ele não precisou dessa prova. Ele não precisava mais. Porque o bem que ele tinha feito a tanta gente tinha reduzido essa fase para ele que seria muito difícil, um homem cheio de energia, comandando tanta gente, responsável pelo emprego de tantas famílias. Ele não precisou mais, a misericórdia divina ceifou 10 anos de cama dele e ele desencarnou naquele momento, sabe? Então, assim, é um outro ponto de vista que a espiritualidade traz para a gente, entende? E nos falando o tempo todo assim, nada é absoluto, nada está assim fora de esquadro e o próprio livro Os Mensageiros traz a história que foi relatada no filme, né? Que às vezes o espírito está, não sei se é Mensageiros ou Obreiros da Vida Eterna, o espírito está quase desencarnando, acho que é Os Mensageiros, porque é Aniceto, né? Ele vai lá, o Aniceto vai lá promover ali aquele desenlace, né? Facilitar, e aí tem uma intercessão de uma prece e o espírito fica mais um tempo, né? Então, assim, a gente não tem essas coisas delimitadas. A espiritualidade, ela tem um leque, um cardápio muito maior de opções, muito maior do que a gente imagina, tanto para
nos privar de coisas que Sim. se tornaram desnecessárias, né? Porque ele fez tão bem feito o dever de casa que ele não precisou da prova, quanto de repente propiciar a prova necessária para o espírito. As coisas que a gente fala sem pensar, por exemplo, o Raul há muito tempo falou que foi advertido pelo Camilo, que a gente tem o costume de olhar uma mulher grávida e às vezes perguntar, o que você quer? Ah, eu quero menino, menina. E às vezes as pessoas falam assim, se vier perfeito, com saúde, tá ótimo. Aí o Camilo um dia falou assim, meu filho, o espírito terá o corpo perfeito para as suas necessidades. E o corpo perfeito nem sempre é perfeito na sua plástica, é perfeito na sua saúde, ele será perfeito às suas necessidades, né? Então, isso Ah, isso é uma aí. lição para a gente. Fala, gente, a gente precisa ampliar mesmo os É, nossos horizontes, né? E é o próprio sim, Camilo que Denise. fala que o Espiritismo é um oceano do qual a gente só conhece as praias. Então, eu fico imaginando tanta coisa que a gente vai ter condição de compreender lá na frente, né? É verdade. Gente, alguém mais gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta para Denise? Não vai prestar, vamos ficar Denise. aqui até 10 horas da noite. Então vamos lá, como estamos aproximando do horário, né? Denise, queria te agradecer por ter trazido a mensagem do Memórias de um Suicida, né? Ficou muito marcado em mim a experiência do Fábio, que saiu para comprar o fermento, não é? É, E para a gente refletir aí qual é a nossa pauta principal, que é uma palavra que você usou, né? Nesta existência, para que a gente não se uhum, perca no supérfluo e esqueça do fermento, né? Muito obrigada, isso. sabe, Denise? Obrigada a você, É, gente, né? pela paciência. Às vezes a gente programa assim, não consegue dar conta de tudo. Eu acho até que eu falei De muito no tudo. início do livro sobre a história do livro, mas eu espero que tenha, né, Sim, sido isso vai útil. aguçar, isso, muito. E no ano que vem, acredito que Denise estará conosco, porque a palestra que eu assisti dela também foi uma viagem do A Caminho da Luz até as obras básicas de Kardec, né? Então, É, assim, vale a pena você estar conosco no ano que vem. Vou arrumar uma programação e logo te ligo, mando uma tá bom, mensagem, tá tá? E bom. para a gente Tá, encerrar, Denise, você poderia fazer a nossa prece final? posso sim. Vamos lá, vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino pastor de nossas almas, querido amigo, mestre, agradecidos estamos, Senhor, por essa oportunidade, por essa hora boa, que aqui tivemos reunidos graças aos recursos da tecnologia que nos aproximam, Senhor, que encurtam as distâncias físicas e nos faz encontrar no ideal, a fim de que a gente possa trocar as experiências, as impressões dos nossos estudos, das nossas observações, no campo onde nos encontramos, brindados todos nós pela luz do teu Evangelho. Obrigada, Mestre, pelos recursos materiais que chegam até nós, atendendo às nossas necessidades tantas, e principalmente por esse pão espiritual, para a nutrição das nossas almas sequiosas de Ti. Estamos hoje, Senhor, no seio da doutrina espírita, que nos esclarece sobre as verdades imorredoras da nossa natureza, do nosso mundo, das nossas perspectivas. Agradecemos, Mestre, por tudo e por tanto, rogando a tua inspiração e a tua ajuda para os nossos propósitos da nossa encarnação. Guarda, Senhor, em tua paz e em tua alegria as nossas disposições. Ajuda-nos, Mestre, na condução dos nossos dias, que possamos oferecer o psiquismo mais adequado, a fim
de absorvermos do alto as tuas inspirações. Abençoa os nossos lares, Senhor. Bafeja em cada cômodo de nossa casa os bálsamos da tua farmácia bendita, abençoando também as casas espíritas que nos acolhem, especialmente este grupo Meimei, que hoje nos brinda a alma com as nossas trocas. Abraça toda a família humana. Abençoa os corações de boa vontade, onde quer que estejam, Senhor. E envolve os nossos corações nas suas bênçãos de paz e alegria, hoje, agora e sempre, e assim seja. Muito obrigada, Denise, mais uma vez. Gratidão por você ter estado conosco. Uma ótima noite, uma ótima semana. Um abraço aos amigos aí de Niterói. Tá bom. Obrigada, gente, por tudo. Um Obrigada. abraço para vocês, Um Um tá? abraço, abraço. fiquem com Deus. Obrigada. Vocês também. Tchau, boa noite. Tchau, boa Tchau, boa Boa noite. 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 Ô, Márcia, sabe o que que eu Miriam, lembrei? interrompeu? Oi? Não, vou A interromper. gravação.